Oi, meu nome é Luana e você está no canal Flor de Maracujá. E hoje eu trouxe para vocês algumas dicas para você fazer na sua plantinha para dar um upgrade nessa coitada. Então, se a tua planta tá triste, você já não sabe mais o que fazer, eu tenho algumas dicas fáceis que você pode fazer diariamente e vai ajudar muito essa plantinha a ficar mais saudável, se desenvolver bem mais rápido. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva. Se após o vídeo você vê que conseguiu aprender alguma coisa sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, se inscreve no canal, deixa ligado lá o sininho, as notificações para quando chegar vídeo novo você ser notificado, deixa um comentário, compartilha o vídeo e deixa o seu like. Pois bem, vamos lá. Para as pessoas que têm a mão muito pesada com água, ou seja, aquela pessoa que ama um regador, que vive regando, colocando água muito na sua planta e ainda não aprendeu que só deve regar a planta quando o substrato está seco, eu te indico colocar carvão no vaso da sua planta, sim, porque o carvão ele retém a água, então ele vai ajudar bastante o seu vasinho ficar seco ou úmido, tá bom? É muito utilizado também para quem cuida de suculentas e cactos. Você pode colocar na borda do vaso como se fosse uma cobertura, ou você pode colocar misturado naquela terra que você vai estar plantando, ou colocar lá no finzinho do vaso, ou melhor, na primeira camada da drenagem. Então, quando você estiver regando, vai rapidamente o carvão pegar toda aquela quantidade de água em excesso e vai ajudar para que a sua plantinha não venha morrer afogado. Mas nunca coloque o carvão já utilizado. Então, aquele carvão que sobrou na churrasqueira, depois daquele churrasquinho que você fez, não serve para fazer isso, porque existe sal, existe tempero, existe aquela gordurinha da carne, então as plantas não gostam disso. Mas o carvão novo, limpinho, vai ajudar bastante para que você não venha afogar a sua planta quando estiver regando a pobre coitada. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar é: retire as folhas secas da sua planta ou amareladas. Por quê, Luana? Porque a planta ela não entende que aquela folha ela já morreu. Então ela continua mandando para todas as suas folhas os nutrientes. Então você está dividindo o nutriente da sua planta para folhas que já estão mortas. Então o ideal é que você corte essa folhinha e descarte, pode colocar na composteira. Se não for uma folha que tiver com fungos, que esteja doente, você pode reutilizar no próprio vaso da planta, tá? Porque ela vai se decompor e vai virar substrato para sua plantinha. Mas retire, porque você vai estar aí aumentando a quantidade de nutrientes para as folhas das plantas que estão saudáveis, ou seja, ela não vai dividir os nutrientes para as plantas para as folhas que já estão mortas, certo? Então pega uma tesourinha e recorta ou tira assim com a unha mesmo, sem nenhum problema. A outra coisa é a água da chuva. As plantas têm dificuldade em absorver o nitrogênio. Então, a água da chuva, ela dá essa ajuda para as plantas absorver o nitrogênio, que é algo que a planta necessita. Então, quando estiver chovendo, aquela plantinha está triste, você já fez tanta coisa e ela continua amuada dentro da sua casa. Criatura, coloca ela para tomar um banho de chuva, porque ela vai gostar, tenho certeza disso. Outra coisa que é muito importante e que você precisa saber é o ID da sua planta, ou seja, conhecer um pouco mais da sua planta. Comprou uma plantinha, ganhou uma plantinha, você sabe o nome da planta, sabe do que ela gosta, ela é de meia sombra, ela é de sombra, ela é de sol, é bom você saber. Quando você sabe o nome, você vai poder ajudar a sua planta a desenvolver da melhor forma possível, porque fica bem mais fácil. Então, você pode baixar um aplicativo no seu celular, gratuito, para saber o nome da planta e ajudá-la a desenvolver, sabendo especificamente do que ela gosta, de onde ela vai ficar, quem é essa criatura que chegou, e isso vai te ajudar bastante a não perder nenhuma plantinha. Vai por mim que isso dá super certo. A outra coisa que você precisa fazer para manter suas plantas assim, ó, felizes, saudáveis e de boa, é limpar as folhas da sua planta. Criatura, as plantas respiram pelas folhas, não é pelas raízes elas se alimentam, mas pelas folhas elas respiram e produzem a fotossíntese. Então mantenha as folhas das suas plantinhas sempre limpas. Pega um paninho com água, né, e passa nas folhas da sua planta. Tá bom? Ou então aquele papel toalha umedecido,
Passa nas folhas da sua planta porque elas vão ficar respirando melhor e você pode ter a certeza que ela está fazendo a fotossíntese sem nenhum atrapalho na vida dessa criatura dentro da sua casa. Quando ela está lá fora é bem mais fácil porque aí tem a chuva, aí vai ficar mais fácil para ela se desenvolver. Mas dentro de casa é necessário que você faça, que você ajude essa plantinha. Então, passa um paninho molhado nas folhas da sua planta. Já é o bastante, só água, tá? Mas existem outras coisas que você pode colocar, em outro vídeo eu falo pra você, mas a princípio só aguinha e paninho dá super certo. Ela vai ficar maravilhosa, você vai ver que a criatura vai respirar bem melhor e vai começar a colocar outras folhas e vai ficar linda, vai encher o teu vaso. Vai por mim, dá certo. A outra coisinha é rega. Você precisa regar a sua planta corretamente. Eu já falei, já tem um vídeo no canal sobre rega, como regar a sua planta corretamente. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, criatura, não perde tempo, vai lá e dá uma olhada nesse vídeo, que ele é maravilhoso, vai te ajudar bastante, porque na maioria das vezes as pessoas destroem as suas plantinhas por excesso de rega. Podem acreditar, é mais por excesso que por falta. Mas lá no vídeo eu vou explicar perfeitamente, detalhadamente, como você tem que saber o momento certo de regar a sua planta. Mas não deixa a bichinha também morta de sede, porque senão ninguém aguenta, né? Outra coisinha é adubar no tempo certo. Você comprou a sua plantinha já faz um ano e a planta está no mesmo vaso, você não coloca nenhum adubo nela e você quer que a criatura desenvolva de uma forma assim, né? E coisa de novela, não vai acontecer. Você precisa adubar a sua planta no mínimo de 6 em 6 meses, trocar o vaso da sua planta caso a terra já esteja compactada, para que as raízes tenham espaço e se desenvolva melhor em um vaso maior. Então, observa o vaso da sua plantinha, veja se a terra está compactada, pega um garfinho, pega uma pazinha, fofa essa terra para que o oxigênio entre, que ela tenha, as raízes possam desenvolver, tem espaço para elas crescerem. É preciso dar uma ajudinha à criatura que está no vaso, porque ela sozinha não vai conseguir, tá certo? Outra coisinha é manter as plantas ao alcance dos seus olhos. Se você é uma pessoa que é um pouco esquecida ou tem muitas plantinhas e fica colocando em cima da geladeira, colocando em cima do armário, colocando em lugares incômodos que você não entra com tanta frequência, pode ter certeza que essa planta ela não vai aguentar. Sabe por quê? É necessário que as plantas estejam perto, próximo aos seus olhos. Em termos de quê? Se você coloca em cima da geladeira, você não tem acesso constantemente ou diariamente de estar subindo em um banco para ver se o substrato está úmido ou ver como está a plantinha. Às vezes a gente esquece porque está em cima do guarda-roupa. Tem gente que coloca assim, fica lindo a samambaia em cima do guarda-roupa, se ela tiver a iluminação necessária. Mas, às vezes, a gente esquece de dar um cuidado a mais àquela plantinha que está num lugar mais alto. Aquela plantinha que a gente esquece lá naquele cômodo que a gente não vai tanto. Então, é interessante que as plantas estejam ao alcance dos seus olhos para que você lembre que ela precisa de cuidados diariamente. Outra coisa, não deixe a terra exposta. Gente, isso é muito bom. Se você tem uma planta tropical, né, as plantas filodendros, você pode também fazer samambaias, marantas, calateias. Então, se você tem essas plantinhas, elas gostam de umidade nas suas raízes. Então, eu te aconselho a colocar uma camada de proteção para que não evapore tão rápido a água dessa terra. Então, você pode colocar uma camada de pinos, você pode colocar folhas secas, serragem de madeira, você pode colocar umas pedrinhas, conchinhas, você pode colocar qualquer coisa que mantenha a terra tampadinha, fechadinha, úmida, para que ela possa estar sempre úmida e desenvolver mais tranquilamente, mais rapidamente, ficar muito linda, fazendo com que ela se adapte bem mais rápido e faça com que ela acredite que está no habitat natural dela. Então, faz com que essa planta se sinta bem no vaso. É muito importante para o desenvolvimento dela. Eu te passei algumas dicas bem legais. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, eu peço que você deixe o seu like, eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você deixe que você deixe nos comentários alguma outra dica que você faz, que dá super certo, porque eu gostaria de saber para fazer nas minhas plantinhas também. Então,
compartilha, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Eita, vou aguar minha planta que tá em cima da geladeira.